Oi, bem-vindos à sequência de aquecimento das lives para o aulão que vai ter do Desvendando o Figma. Hoje nós vamos falar sobre a nova sensação do momento, a nova ferramenta de inteligência artificial que está integrada no FigJam. Basicamente, eu vou te explicar aqui nessa live o que a nova ferramenta traz, os benefícios e o que ela pode fazer para te ajudar na organização dos seus projetos no dia a dia. Lembrando que todas essas lives ficarão disponíveis no meu canal do YouTube, exceto a do dia 16 de novembro, que para participar você tem que se inscrever. E o link eu vou deixar aqui nos comentários. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. A nova ferramenta de inteligência artificial do FigJam. Então vamos lá começar? Essa aqui é a tela do FigJam, para quem não conhece. Aqui embaixo a gente tem as ferramentas normais, habituais, que já tínhamos antes, incluindo texto, seleção, tabelas, carimbos, plugins e widgets. A grande novidade aqui é a ferramenta de inteligência artificial, aqui onde tem gerar. Se você está precisando de uma ajuda, você pode gerar um plano, um brainstorming, um organograma. Ele te dá aqui essas opções, lembrando que está escrito aqui também que podem conter erros, então é bom dar uma verificada. Mas você também pode fazer de forma livre. Aqui a gente pode começar com um planejamento semanal de nutrição, por exemplo, e a gente começa a ver o que eles geram aqui. Só apertar aqui gerar, esperar um pouquinho e ver o que acontece. Bom, aqui eles dão um plano semanal, vamos ver aqui de perto. A primeira tela é como se fosse um brainstorming para ter ideias, né, de refeições saudáveis. E aqui eles também dão o espaço para os tópicos que foram abordados nessa reunião, se for o caso, né? Isso aqui é, na verdade, um guia para quem quer uma luz para se organizar, como fazer um projeto, como organizar um projeto do zero. Então, é totalmente editável. Você pode adicionar outros blocos também e criar sua própria sequência. Nesse caso aqui, ele adicionou a lista, né, de compras para esse planejamento da nutrição. Colocou aqui alguns widgets que você pode usar, que já são widgets que estão integrados de planejamento também. Você não precisa usar, se você não quiser, clica e apaga eles daí. Inclusive, você pode apagar essa seção inteira, se você não precisar dela no seu projeto, no caso. A terceira opção que eles colocaram aqui foi um checklist de preparação para as refeições. Achei interessante essa parte aqui, que ele também já deu como se fossem esses post-its separados, né, para você poder organizar o café da manhã, o almoço, o jantar e os lanches. Aí aqui você pode editar, como eu disse, é completamente editável, inclusive você pode trocar os nomes. Lembrando que, mesmo que você coloque os comandos em português, né, a inteligência artificial consegue obedecer aos comandos, porém, só com respostas em inglês por enquanto. Talvez um dia isso mude e ela passe a reconhecer outros idiomas, mas como respostas, eles por enquanto só puseram em inglês. Então é bom sempre verificar se está tudo certinho, se vai ao encontro do texto que você quer, do texto que você pretende para o seu projeto. Claro que você pode fazer sobre qualquer assunto. Eu dei esse exemplo aqui de nutrição só porque é uma coisa mais comum e que todo mundo também já ouviu falar, né, num plano semanal de alimentação. Então aí você pode começar a editar e passo a passo você pode verificar que o seu plano, né, sua apresentação tá ganhando forma, né? Tá começando a ficar mais composta. Nesse caso aqui eu vou preencher esse último. Já temos aqui o café da manhã, o almoço, o jantar e aqui para o lanche eu vou colocar 3 castanhas do Pará, por exemplo. Não que eu tenha nada a ver com isso, tá? De nutrição, só tô colocando um texto fictício aqui. Um iogurte desnatado, por exemplo. A parte interessante é que você pode ir mais a fundo. Depois que você preencheu tudo, você pode clicar na seleção e dar mais um comando. Por exemplo, fazer um resumo de tudo que está no quadro, organizar adesivos. Vamos fazer aqui um resumo desse quadro.
Aí, ó, note que ele já vem com tudo resumido em formato de texto, caso você precise para fazer em formato de lista. A parte boa é que ele deixa tudo organizadinho, né? Automaticamente, tá vendo que tá separado por plano de refeição, lista de compras, preparação, tipo passo de preparação. A parte ruim é que, como eu disse, ainda tá somente em inglês, apesar de tudo que você escreveu na tela, né? Tá em português, aí a resposta vem toda em inglês. Mas já é uma ajuda bastante boa para quem trabalha com essa parte de organização e para quem quer ter uma organização melhor dos projetos. Vou usar aqui um adesivo para dizer que essa ferramenta aqui, por enquanto, foi aprovada. Gostei, achei que está bastante intuitiva, que está bastante completa, principalmente por ser 100% editável. Achei que está muito boa. Vamos colocar aqui um coraçãozinho. E a gente pode fazer outros exemplos aqui também, né? Deixa eu arrastar para cá para a gente ver algum outro exemplo. Vou lá em gerar e eles dão aqui uma opção de plano. Eu quero um plano, deixa eu ver, para o lançamento de um produto digital, por exemplo. Além dos comandos que a gente dá, eles dão aqui essas opções, olha, que você pode selecionar. Vou selecionar aqui todas e ver qual é o quadro que eles vão formar. Então, ó, tem um quadro semanal para o lançamento de um produto digital. Aqui eles separaram por objetivos da empresa, né? Objetivo 1 e objetivo 2, resultado-chave 1, resultado-chave 2. Isso é bom para quem está meio perdido na organização e quer começar, mas não sabe por onde. Mais uma vez, você não precisa usar todas as tabelas que eles dão, né? Você não precisa usar tudo, isso aqui é só um guia. E basicamente foi criado, né, o assistente virtual para ajudar os usuários a criarem apresentações mais profissionais e impactantes, por exemplo. Pode ser usado para gerar ideias, que é o que a gente está fazendo aqui agora, para escrever texto, criar slide, para narrar uma apresentação. Então é bastante flexível. Aqui note que também tá tudo editável, você pode trocar o texto, trocar as cores, trocar a fonte, fazer tudo de forma bem intuitiva, tá? E simples. Ainda falando aqui dos widgets e dos plugins, para quem ainda não sabe, estão aqui nessa parte aqui de baixo, que são as ferramentas que já existiam. E aqui tem uma infinidade de opções para você usar aqui dentro também, é super fácil. Tem a opção de votação, diagrama de afinidades, tem o Figenda, né, que é tipo uma agenda do FigJam, tem organogramas, tem aqui também uma estampa para você colocar quem é. É muito legal, é muito divertido. Acho que é mais leve trabalhar aqui, não só pela organização que eles têm, mas pelo formato. Note que nessa parte também a gente tem como marcar, né, as pessoas, organizar, por exemplo, eles deram aqui próximos passos. O status, a tarefa, a pessoa que está fazendo, a data da entrega. Então, eu acho que está bastante completo, está bem aprovado, na verdade. Com certeza eu vou começar a usar mais, porque, como eu já falei, tinha um pouco de dificuldade em organizar. Mas vamos lá, dar aqui mais um exemplo. Vou colocar uma semana de exercícios e adicionar uma agenda para ver o que eles falam. Qual é a opção que eles dão aqui? Nesse caso, o primeiro quadro apareceu quem está aqui, ou seja, se fosse uma reunião, por exemplo, qual é o objetivo da reunião, e aqui deu um espaço para 3 tópicos que foram discutidos nessa reunião. Aqui do outro lado, deu ideia de brainstorming e o passo de 1 ao 5 do que você deveria fazer nesse brainstorming para ter ideias, para gerar ideias junto com seu time ou com a sua equipe. E aqui você poderia começar a inserir, né, seus próprios dados de quem esteve na reunião, quais são os objetivos. Lembrando que quanto mais informações você der aqui, mais fácil vai ser para a ferramenta identificar perguntas, identificar soluções, identificar o tipo de problema que você está tendo,
para poder arranjar uma solução. Esse assistente virtual é um modelo de linguagem, é um tipo de inteligência artificial que pode gerar texto, traduzir idiomas e responder perguntas. E agora eu vou ficar preenchendo aqui o quadro que eles estão dando e posso falar para vocês alguns exemplos de como pode ser usado. Por exemplo, um professor pode usar esse assistente virtual para gerar ideias para uma apresentação sobre um novo tópico. Um vendedor pode usar para escrever um texto ou um slide de vendas. Um gerente pode usar para criar slides de uma apresentação de negócios. No geral, é uma plataforma bem versátil que pode ser usada para uma variedade de propósitos, né? E é uma ótima maneira de melhorar as habilidades de apresentação e criar apresentações mais profissionais e impactantes. Aí pronto, vou acabar aqui de escrever a última ideia, fictícia, né? Como se estivesse aqui numa reunião. E olha o que dá para fazer. Eu venho aqui nos widgets e procuro por Genbot. Eu tenho todas as opções aqui, tá vendo? Os widgets, tem esse aqui, Genbot, que ele também dá comandos. É mais ou menos parecido. E aí ele já está integrado com essa nova opção de inteligência artificial. Por exemplo, aqui, eu vou colocar essa opção de fazer uma pergunta e você pode explorar também aqui as outras opções. Mas vamos lá nessa daqui. No caso, ele já veio preenchido aqui com Lua de Saturno e aqui uma pergunta aleatória. Mas a gente vai ter que editar, né? De acordo com o nosso projeto, que é de nutrição. E aqui a gente pode escrever. Nesse caso aqui é dos exercícios, né? Semanalmente do exercício. Qual o melhor dia da semana? Por exemplo, qual o melhor dia da semana para o descanso do exercício? E aí, quando você tiver sua pergunta feita sobre o seu determinado assunto, você vai apertar nesse botão verde aqui. E aí ele vai gerar uma resposta. Nesse caso aqui, ele gerou uma resposta de acordo com com o que tá ali da Lua de Saturno. Meio aleatório. Então, você também tem que colocar aqui, ó, o assunto, né? Para ficar mais claro para a ferramenta. Então, a gente vai colocar aqui exercício físico e a pergunta qual é o melhor dia da semana para fazer a pausa, né? Para fazer o dia de descanso. E aí ele vem com um texto, ó, super bem elaborado sobre a pergunta que você fez sobre o assunto do seu projeto. Então, é uma ferramenta muito válida. Eu vou começar a usar bastante. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, corre lá no Instagram para me perguntar. E é isso, gente. Ferramenta de inteligência artificial no FigJam. Espero que vocês usem bastante, que ajude muito e que comece, né, a organizar melhor os seus projetos. Acho que isso aqui vai ser uma grande ajuda para muitas pessoas, inclusive para mim, que tenho bastante dificuldade em organizar aqui esse planejamento. E é isso. Vamos ficar por aqui com a nossa live. Até a próxima.